tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um da série Segunda da Química no Enem. Como o próprio nome já mostra, toda segunda-feira o canal traz informações, dando dicas dos conteúdos que mais caem nesse exame, assim como resolução de questões de edições anteriores. O vídeo de hoje, o vídeo 7 dessa série, trata do assunto eletroquímica. Mas antes, se você não conferiu os anteriores, vale a pena conferir, é só clicar no card que está aparecendo aí na sua tela. Então, quando se fala em eletroquímica, alguns tópicos se fazem necessários. Dentre eles, cálculo de Knox, que é exatamente o que vai determinar essa transferência de elétron ocorrida aqui na reação de oxirredução. Assim você vai passar a entender o que é uma pilha, o que é eletrólise, qual a diferença realmente que existe entre elas. Assim também conhecer pilhas em séries, porque é um tópico muito cobrado no Enem. E aí a gente tem a pilha em série, tanto ativo-ativo como ativo-passivo, mas eu vou explicar já para você qual é a diferença. Então, sobre o primeiro tópico, cálculo de Knox, só para relembrar aqui algumas regras práticas, né? A primeira delas, a gente sabe que toda substância simples, não foi colocado aqui, mas vale a pena destacar, toda substância simples, ela tem Knox zero. Ok? Se aparecer substância simples na reação, na tua equação, já sabe que o Knox é zero. Outras regras que aparecem aqui, a gente vê metais alcalinos do grupo 1 e a prata, que tem Knox mais 1, os metais alcalinos terrosos e o zinco, que apresenta Knox mais 2, e o alumínio do grupo 3A, que tem Knox mais 3. Isso aqui, quando traz essas regras, é exatamente identificando que essas regras tratam-se de metais que apresentam Knox fixo, ou seja, todo composto que ele aparecer ligado a um outro elemento, eles aqui vão apresentar sempre esse Knox ou mais 1, mais 2 ou mais 3, dependendo aí do elemento em questão. O hidrogênio geralmente tem Knox mais 1. Uma das variações que ocorre é exatamente quando ele está ligado a um metal, formando um hidreto, que ele vai ser menos 1, exatamente por estar na parte mais eletronegativa do composto. E a esse aqui eu poderia também somar a do oxigênio. O oxigênio geralmente apresenta Knox menos 2. Salvo aí a ideia dos peróxidos e superóxidos. O peróxido mal cai nessas equações de eletroquímica. Mas o peróxido, principalmente o peróxido de hidrogênio, ele se faz sim presente em algumas questões. É interessante que vocês saibam que o Knox do oxigênio, apesar de geralmente ser menos 2, nesse composto ele é menos 1. E o que é uma reação de oxirredução? Reação de oxirredução é aquela reação que ocorre por transferência de elétron. Ou seja, sempre vai ter uma espécie que vai estar perdendo e outra que vai estar ganhando. O que a gente observa que ocorreu com o valor? A gente tem um valor de menos 3 para mais 2, aumentou a carga. Se aumentou a carga, ele sofreu um processo de oxidação e está indicando perda de elétron. No caso do oxigênio, por ele passar de 0 para menos 2, está indicando aqui que ele está recebendo elétron, teve uma redução da carga. Então o processo de oxirredução é exatamente isso. É falar de processos simultâneos de oxidação e redução. É até interessante destacar que quem sofre redução é o agente oxidante. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Algumas pessoas fazem confusão com esse termo. Quando se fala em pilha ou eletrólise, a principal diferença que a gente pode citar é o seguinte: enquanto na pilha são reações químicas que produzem energia elétrica, na eletrólise é exatamente essa corrente elétrica que produz essas reações químicas que consequentemente traz aí uma energia química para a gente, ok? Mas aqui tem outras, A gente sabe que a pilha é um processo espontâneo, enquanto a eletrólise não é. Tanto que a pilha, quando a gente vai calcular o DDP dela, que é diferença de potencial, a gente sabe que o valor sempre tem que dar positivo, exatamente caracterizando aqui um processo espontâneo. Na pilha existe uma transformação de energia química em elétrica, enquanto na eletrólise é o processo inverso, como eu havia falado. Cuidado com essa ideia de ânodo e cátodo, porque na pilha o ânodo é a parte negativa e o cátodo é a parte positiva, só que quando você vai aqui para a eletrólise, você percebe que eles acabam alterando aí esses polos, exatamente porque não é um processo espontâneo, envolve aí a eletricidade e faz com que realmente ocorra essa alteração, ok?
Quando se fala em pilhas em série, que é um outro tópico aqui e o último para a gente partir para as questões, o que é que a gente observa? Uma pilha aqui, isso caracteriza uma pilha, só que como tem uma ligação entre uma e outra, isso é o que determina uma pilha em série. E como você viu lá no início, existe a pilha ativo-ativo e existe a pilha ativo-passivo. Qual é a diferença? A gente tem aqui, quando o polo negativo de uma pilha está ligado ao polo positivo da outra, como é o caso dessa pilha aqui, a gente tem uma pilha ativo-ativo. Caso a gente tivesse polo positivo ligado a polo positivo de uma outra pilha, a gente teria ativo-passivo. E o que é que isso aí vai alterar nos meus cálculos? A gente sabe que toda pilha existe um DDP. Caso a minha pilha seja ativo-ativo, como é o caso que ocorre aqui, todos esses diferenciais de potencial vão ser somados. Ou seja, eu pego a diferença que existe aqui nessa pilha, DDP, somo mais o DDP dessa pilha e somo mais o DDP dessa pilha. E o que que aconteceria se fosse ativo-passivo? Eu poderia pegar o DDP dessa pilha e no caso eu iria subtrair com o DDP da outra. Ok? A diferença é essa. Quando eu tenho pilha ativo-ativo, eu vou somar todos os valores de DDP. E quando eu tenho uma pilha ativo-passivo, eu vou subtrair esses valores. Beleza? Então, dicas já foram dadas. A gente pode partir aí para a primeira questão. Mas antes disso, caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda o canal. Caso você não tenha curtido esse vídeo, vai lá, curte e ajuda a gente a passar essas informações de graça para vocês, ok? Primeira questão é a questão do Enem de 2019. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgoto residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio. Essa informação é muito importante, já vou falar o porquê. E energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrões de redução da água e de outras espécies em meio básicos expressos no quadro. Então o que é que a gente tem aqui? Várias semi-reações, a da água, do hidróxido de cobalto, do cobre, óxido de chumbo, do alumínio, do ferro. E ele pergunta o seguinte: qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Então vamos lá. Quando eu falei aqui, que seria interessante destacar essa liberação de gás hidrogênio, foi exatamente porque essa liberação de gás hidrogênio ela evidencia um aumento na eficiência. E eu quero exatamente isso, Qual outra substância que está presente nessa espécie química pulverizada que vai aumentar a eficiência nesse processo? Se eu estou dizendo que a liberação de gás hidrogênio é um tópico que aumenta essa eficiência, ou que pelo menos comprova o aumento dessa eficiência, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a única semi-reação que traz a espécie hidrogênio é exatamente essa aqui. Certo? E ela vai ter que sofrer uma redução. Então é o seguinte, a outra espécie que pode estar aumentando a eficiência nesse processo, ela vai ter que ter um potencial de redução bem menor do que o da água. Isso por quê? Porque se ela tem um potencial de redução menor, ela vai sofrer oxidação. E se ela sofre oxidação, ela promove a redução exatamente dessa espécie gás hidrogênio, que comprova aqui o aumento na eficiência do processo. Então, se a gente analisar aqui, 0,83 negativo, não seria essa substância e nem seria essa substância. Isso por quê? Porque se eu juntar qualquer uma delas com a minha primeira semi-reação, elas é que vão sofrer o processo de redução. Ok? Então já descarta essas três. Enquanto essas duas outras espécies aqui, o que a gente observa? Que elas apresentam sim menores potenciais de redução do que essa primeira semi-reação. Porém, a gente observa que na do hidróxido de ferro, esse potencial de oxidação
praticamente igual, né? Varia muito pouco, enquanto essa outra não, ó, menos 2,33. Então o que a gente já tem como observação aqui é essa a reação que a gente vai utilizar. A gente vai inverter essa reação e vai ver que a espécie que vai estar lá presente é exatamente o alumínio, ok? O alumínio. Então, o gabarito aqui da questão letra A. Segunda questão, Enem 2018. Células solares à base de dióxido de titânio sensibilizadas por corante são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante absorvido sobre o dióxido de titânio é responsável por absorver a energia luminosa e o corante excitado é capaz de transferir elétron para o dióxido de titânio. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. Eu vou só aumentar aqui para melhorar a visibilidade. Então o que é que a gente tem? Ó, a primeira reação envolvendo exatamente essa espécie, aqui caracterizando a energia luminosa, tendo a produção dessa substância. Essa substância acaba também se transformando nessa outra quando perde um elétron. A gente está vendo direitinho aqui as equações, mas vamos lá para o comando da questão. A reação 3, que é exatamente essa aqui, é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois o que acontece? Ela está reduzindo os íons I- a I3-. Na realidade aqui a gente tem praticamente o mesmo valor de NOx para cada um. Ó. A gente tem espécies simples, que seria 0, mas como elas estão aqui elevadas a uma carga negativa, então indica que elas apresentam NOx -1, tanto na primeira espécie como na segunda. Não seria a letra A. A letra B fala em regenera o corante, que acaba sendo aqui o gabarito da questão, vai explicar o porquê. Essa espécie caracteriza exatamente o corante, certo? Que sofre aqui, ó, uma certa degradação por meio dessa energia luminosa. Só que quando a gente vê aqui na equação 3, o que é que está acontecendo? A gente pega esse resultado aqui da equação e acaba vendo, ó, que a espécie iodo aqui, ela está regenerando o corante, porque essa espécie acaba se transformando exatamente na espécie de origem. Então a gente pode afirmar sim que o gabarito dessa questão é a letra B, certo? E a ideia de regenerar o corante é exatamente por isso, ó, porque aqui é a espécie corante que sofre aqui algumas alterações por meio dessa energia luminosa. Só que nessa equação 3 a gente observa que essa espécie está regenerando o corante, ok? Gabarito letra B. A questão 3 do Enem de 2017 traz aqui o assunto pilha em série. Então vamos lá. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts, uma informação importante para a gente. Isso para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados num quadro. Então, a gente tem aqui potenciais que vão ajudar na resolução dessa questão. Olha, aqui é assim, o que a gente tem, né? Essas imagens, como vocês estão vendo, elas estão muito pequenas e isso aí pode estar atrapalhando a visibilidade. Com certeza vai estar atrapalhando, muito complicado a gente ver aqui. Então, eu vou passar aqui para o outro slide. Aqui a gente tem as pilhas em série, ok? E eu vou trabalhar aqui no gabarito da questão, que é esse terceiro item aqui, certo? Eu vou explicar o porquê. Se a gente for calcular tópico a tópico, esse vídeo vai ficar muito extenso. Então a ideia é que eu trabalhe exatamente aqui no gabarito e depois eu passo para vocês algumas informações importantes. Então olha lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é identificar se essa nossa pilha ela é ativo-ativo ou ativo-passivo, certo? E como é que a gente vai fazer isso? Identificando os polos dessa pilha. Então eu vou trazer para cá, que
aquela tabelinha com os potenciais, para a gente fazer aqui as observações. Quando a gente liga aqui essa pilha, né, de sério com zinco, pelo potencial, aqui ele está dando potencial de redução, pronto. Pelo potencial de redução, o que é que a gente observa, né? Que o sério tem o potencial mais 1,61, enquanto o zinco tem 0,76. É como se o zinco atuasse como o polo negativo da pilha, o ânodo, e essa aqui fosse o polo positivo. Então, ó, polo positivo, polo negativo. Se aqui for um polo positivo, a minha pilha é em série, então eu vou ter que somar os valores. Então vamos lá. Já o dicromato aqui, a gente tem o que? Que o potencial dele é mais 1,33, enquanto o níquel é 0,25. Então a gente tem sim um polo positivo aqui e um polo negativo. Então, como esse é o polo positivo, polo negativo, polo positivo e polo negativo, a gente tem uma pilha ativo-ativo. Então a gente vai ter que somar os DDPs dessa pilha. Então vamos lá para os cálculos. Vou só colocar uma caixa de texto. Vamos ver quanto é que dá o primeiro DDP dessa pilha. Então vamos lá, o sério é mais 1,61. E no caso do zinco, eu não vou colocar o 0,76, porque a gente sabe que vai ter que ter o processo ainda de inversão. Certo? Aqui 0,76 é o processo de redução. Como a gente sabe que o zinco vai sofrer oxidação, então é necessário inverter. 0,76. Resolvendo aqui, a gente tem 7, 13, 2. Então, 2,37. Ok? 2,37 positivo. Bora lá calcular o DDP do outro processo. O que é que a gente tem? O dicromato com o potencial de mais 1,33 e o níquel que vai sofrer o processo de oxidação, é necessário a gente inverter, 0,25. Ok? Então, quando a gente faz aqui a soma, a gente tem um potencial de 1,58. Como é ativo-ativo, a gente vai somar 1,58 mais 2,37. Então, se a gente somar aqui os dois, a gente vai ter um valor de 3,95, que é realmente o necessário para acender essa LED, que tem aqui uma quantidade, como eu marquei no início, de 3,6. Ok? Acho que na prova, se bem que cada prova varia, né? Não sei se é só a posição da questão ou se é alternativa, mas aqui no caso seria essa letra C. Ok? Para não perder tempo aqui na resolução dos outros itens e deixar o vídeo mais extenso ainda, eu trago aqui para você todos os cálculos envolvendo aqui os 5 itens, onde você vai poder observar realmente qual é a diferença de potencial de cada um e identificar se a tua pilha que tu está falando é realmente ativo-ativo ou ativo-passivo. Certo? A gente sabe, mais uma vez lembrando, ativo-passivo é quando eu tenho positivo ligado a positivo. Ativo-ativo é quando eu tenho positivo ligado a negativo. Ok? Então você pode aí pausar o vídeo quando quiser e ver direitinho o cálculo aqui envolvendo cada item. A gente pode ir para a próxima questão. Enem 2016. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita, que é purificada e eletrolizada numa temperatura de 1000 graus Celsius. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafita ou carvão que são consumidas no processo de eletrólise com formação de gás carbônico, e o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita. A etapa de obtenção do alumínio ocorre onde? A primeira coisa que a gente vai ter que identificar é o seguinte: o alumínio aqui nessa espécie ele apresenta carga mais 3, e quando eu digo que ele vai ser purificado, ele vai passar de mais 3 para 0, ou seja, ele vai receber elétron. E onde é que ele recebe elétron? Exatamente no cátodo da pilha. Só com essa informação, a gente pode estar aqui descartando tanto a letra A como a letra D. Mas aí eu pergunto, tudo bem, vai ser no cátodo, mas o que é que vai acontecer? Vai ter redução do carvão da caixa de aço? Não, quem vai estar sofrendo o processo de redução quem é? É o alumínio. Então a gente poderia estar descartando também a letra B. Olhando para a letra C, o que é que a gente tem?
num cátodo, ok, com oxidação do alumínio. Na realidade, o alumínio, como foi falado, ele vai sofrer um processo de redução. Então, o gabarito aqui da questão, só resta a letra E, que diz o seguinte: a etapa de obtenção ocorre exatamente no cátodo, com o fluxo de elétron das barras de grafita para a caixa de aço. Ok? Então, o gabarito aqui da nossa questão, letra E. E para encerrar esse vídeo 7, questão do Enem de 2018, em 1938, o arqueólogo alemão William Koenig, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 2000 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro e uma tampa de betume, isso asfalto, conforme ilustrado aqui. Vou já ampliar essa imagem para ficar melhor para a gente. O que a questão traz mais para a gente? Os potenciais padrão, tanto do ferro como do hidrogênio e do cobre. Então, observando aqui esse objeto estranho encontrado nesse museu, a gente vê aqui uma tampa de betume, vestígio de ácido, o tubo de cobre, a barra de ferro e o vaso de barro. A pergunta é: nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como um cátodo? O que é que a gente entende por cátodo? Cátodo na pilha é o polo positivo, que é exatamente aquela espécie que recebe elétron. Ok? Aquela que vai ter um potencial de redução maior. Entre as espécies aqui apresentadas, tampa de betume, vestígio de ácido, a barra de ferro, tubo de cobre e o vaso de barro, acredito que o processo de oxirredução esteja acontecendo entre os dois metais. A dúvida aqui é: quem é o cátodo? É a barra de ferro ou é o tubo de cobre? E para tirar essa dúvida, a gente vai ter que recorrer aos potenciais de redução. O que é que a gente tem? Se a gente observar o potencial de redução do cobre, ele é 0,34 positivo, enquanto que o do ferro é menos 0,44. Se o cobre tem potencial de redução maior, então é ele que vai sofrer redução, é ele que vai ganhar elétron. E na pilha, quem ganha elétron é exatamente o cátodo, que é o que a questão está pedindo. Quem é que atua como cátodo? No caso, vai ser aqui o tubo de cobre. Ok? E o ânodo, no caso dessa pilha, seria essa barra de ferro. O gabarito dessa questão, letra D. Então é isso, com essa questão a gente encerra aqui mais um vídeo no canal Ao Encontro da Química, o 7º da série segunda da Química no Enem. Espero ter lhe ajudado com as informações sobre a eletroquímica. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal.